Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma revisão um pouquinho gramatical sobre o conteúdo das páginas 33, 34, 35, 36 e 37, ok? Então, como de costume, vou colocar isto para o cantinho e vamos lá. Estrutura básica da oração. Como você já deve ter lembrado, a gente falou muitas vezes sobre oração, basicamente uma frase que possui um verbo, certo? Então vamos lá. Ela pode ser escrita na ordem direta, o que é o mais comum, inclusive. A maioria das pessoas usam esse estilo de frase, porque ela é mais clara, ela é mais direta. Então nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento. Os alunos estudaram ciências. Ok, direto, não tem problema de interpretação. Às vezes, a gente ainda pode colocar um advérbiozinho no final, né? Uma informação sobre o lugar, o tempo, o modo com que algo foi feito e tudo mais. Por exemplo, os alunos estudaram ciências ontem à noite. A frase ainda está na ordem direta. Ordem indireta será um pouquinho diferente. Elas vão ter um ou mais termos que estão ali dentro da frase deslocados, ou seja, o complemento pode trocar de ordem com o sujeito ou o verbo e assim por diante. Verbo, complemento, sujeito. A gente tem a mesma frase. Estudaram ciências os alunos. Só que a gente fez o quê? Trocou a ordem. Ou, ontem à noite, os alunos estudaram ciências. Alguns exemplos para vocês. Primeiro, a gente tem uma frase com sujeito, verbo, complemento, ou seja, ordem direta. Cachorros e gatos precisam de cuidados. Direto, sem problema de escrita, interpretação. Agora a gente começou um pouquinho diferente. Complemento, verbo e sujeito. Um bolo fez minha avó. Eu entendo que foi a avó que fez o bolo, porque eu já sou uma pessoa, que sabe ler, sabe interpretar. Então não vou ficar pensando que um bolo foi lá e criou uma avó. Isso não funciona, tá bom? Então, um bolo fez minha avó. Minha avó fez um bolo. Complemento, sujeito e verbo. No estádio, dois times se enfrentaram. Lembra que eu falei para vocês que às vezes pode estar falando de um lugar? Olha só. Nesse caso aqui, é interessante que vocês coloquem uma vírgula para a gente saber, para a frase ficar mais clara, na verdade, ok? Então, no estádio, dois times se enfrentaram. E mais um tipo de frase: verbo, complemento, sujeito. Comprou o relógio, meu pai. Também consigo ler, consigo interpretar. E disso aqui eu tiro a informação de que meu pai foi lá numa loja online, agora, nessa época de coronavírus, e comprou um relógio, ok? Comprou o relógio, meu pai. Tipos de sujeito. A gente já estudou isso aqui, lá no sexto ano, mas faremos uma revisão. Sujeito simples tem apenas um núcleo. O dia está ensolarado. Quem está ensolarado? O que está ensolarado? O dia. Se eu tiro a palavra o, eu ainda consigo entender o que essa frase está querendo falar. Mas se eu tiro a palavra dia, não faz sentido nenhum. Ou está ensolarado, mas o que? O dia. Então, dia é o núcleo, porque é a parte mais importante desse sujeito. Nós aprendemos espanhol. Quem aprende espanhol? Nós. As cadeiras estão quebradas. O que está quebrado? As cadeiras. E eu não posso tirar a palavra cadeiras, porque senão a frase muda de sentido, e não é esse o objetivo aqui, certo? Então, o núcleo, a palavra principal do sujeito, cadeiras. Sujeito composto, ele terá mais do que um núcleo. Pai e filho jogam futebol. Quem joga futebol? O que joga futebol? Pai e filho. Essa letrinha aqui, ela está funcionando como uma forma de juntar um núcleo e o outro. Então, não é considerado parte do núcleo, tá, pessoal? É só o que está unindo essas duas informações, o pai
e o filho. E como tem 2 núcleos compostos, crianças e adolescentes precisam de carinho. Mesma coisa, vocês têm a letra E ali no meio juntando os 2 núcleos, né, formando um sujeito composto. Lápis e borracha fazem parte do material escolar. Mesma coisa. Sujeito oculto é aquele que não está escrito, mas se prestarmos atenção à flexão do verbo, à forma do verbo, à conjugação do verbo, a gente vai sim entender qual é ele. Gosto de tocar violão. Quem gosta? Eu gosto. Ela gosta. Nós gosto. Eu, né? Então, eu gosto de tocar violão. O sujeito não está escrito, mas eu identifico. Compramos uma casa nova, compramos uma nova casa. Nós compramos, porque, por exemplo, eu não posso falar eles compramos, isso não existe em língua portuguesa. Então, nós compramos é o certo. Chamava-se Joana. Tinha 11 anos e adorava bonecas. A gente já sabe qual é esse sujeito, porque ele já foi mencionado antes. Olha só, chamava-se Joana. Joana tinha 11 anos. Joana adorava bonecas. Ou simplesmente ela. Agora, o sujeito indeterminado que causa uma pequena confusão nos alunos, mas é ok, é compreensível. Por isso que a gente está fazendo essa revisão, para a gente entender mais como que funciona esse tipo de sujeito. Ele não está escrito e não conseguimos identificá-lo somente pela forma verbal. Eu só vou conseguir identificar se, além da forma verbal, eu ter um contexto, uma contextualização. Aquilo já foi mencionado antes. Se não foi mencionado antes, só pela forma verbal a gente não entende. Por exemplo, falaram mal de você. Eu não estava falando de ninguém antes. Uma pessoa simplesmente... Imagina que vocês estão, sei lá, sentados na praia, tomando sol, e chega alguém e fala assim, fulaninho, falaram mal de você. Como que ele vai saber quem falou? Quem falou? Eles, mas eles quem? A pessoa não consegue identificar só por isso. Se ela estivesse falando assim, eu estava conversando com os seus vizinhos e falaram mal de você, aí eu saberia que eram os vizinhos, mas sem essa informação não tem como saber. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, a gente também vai ter mais um tipo de sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários. Quem precisa? A gente não consegue saber só por essa frase. Ou não se fala da morte do prefeito. Quem fala? A gente também não consegue entender. Então, são mais outros 2 casos de sujeito indeterminado. Mas o que eu quero que vocês prestem mais atenção é esse aqui. Porque é esse aqui que a gente vai estar focando um pouco mais durante essas aulas, a nossa apostila. Também existe a oração sem sujeito, ou seja, por exemplo, hoje choveu demais. Ok, é um fenômeno da natureza, a gente não tem como colocar um sujeito para isso. Também pode ser quando a gente tem o verbo haver, indicando que existe alguma coisa. Há muitos alunos em sala de aula. A gente não tem também como colocar um sujeito. Aqui é uma oração sem sujeito, ok? Agora, para a gente dar continuidade nas nossas aulas, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão assistir aos vídeos do SP com você semana 1. Principalmente o vídeo de revisão do conteúdo. Porque lá uma professora fez bastante assim as questões corrigidas e tudo mais. Então assistam ao vídeo normal, o vídeo da semana 1, com o professor explicando as páginas 33 até a 37, que aborda esse conteúdo que eu revisei com vocês. O professor vai fazendo junto com vocês as questões e depois também tem a parte da revisão, ok? Então, por enquanto é isso. O próximo vídeo que eu enviar para vocês vai ser sobre um conteúdo novo, um conteúdo que a gente vai estar resolvendo. Então, por enquanto, façam as páginas 33 a 37 e confiram lá no SP com você, beleza? Então, é isso por hoje e até mais!